pessoal, tudo bem com vocês? Se você se sentiu tocada em entrar nesse vídeo, não foi por acaso. Deus, Ele quer te tocar, Ele quer falar com você através desse tema. O tema do vídeo de hoje é Amem-se uns aos outros. Que missão difícil que Deus nos dá, hein? Mas com Deus se torna possível. Com o tema de hoje, iremos entender a opinião de Deus acerca do preconceito, do julgamento, da intolerância que infelizmente praticamos constantemente contra os outros. Também entenderemos a maneira que nós devemos nos portar com os nossos irmãos, a consequência, o que eu e você perdemos por praticar a injustiça e o que nos ajudará a vencermos isso e sermos melhores. Deus tem um recado especial para aqueles que são julgados. Eu queria trazer uma pesquisa atual para vocês sobre a incidência de crime de ódio no Brasil e no mundo, mas eu não achei nada muito conciso, completo e uma pesquisa muito fidedigna, verdadeira. Mas nós já conhecemos algum deles e muitos de nós até praticamos, como racismo, que é o preconceito de raça, xenofobia, que é o preconceito por culturas diferentes e a rejeição aos estrangeiros, misoginia, a aversão, o ódio, o preconceito contra mulheres, intolerância religiosa, o preconceito contra as pessoas devido à sua orientação sexual, a descrença nos familiares, enfim. Se formos citar todos aqui, ficamos até amanhã. O que Deus quer trazer no coração de vocês hoje e fazer vocês refletirem é: qual a origem de todos esses crimes de ódio? A raiz de toda intolerância, discriminação, racismo, preconceito e julgamento está na nossa incapacidade de aceitar o outro, de o tolerar da maneira que ele é, da nossa dificuldade de não julgar o que pra gente é diferente. E essa prática errada vem da nossa falta de conhecimento de quem é Deus e do que é importante para Ele. A primeira leitura que vamos meditar hoje está no livro de João, capítulo 8, versículo 1 até o 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, retornou ao templo e todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e ensinava. Logo chegaram os escribas e os fariseus. Levaram uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles a colocaram no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres assim sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para testarem Jesus e terem motivo de o acusar. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os escribas e os fariseus continuaram fazendo a mesma pergunta. Então Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher ali no meio. Então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Qual a maneira de nós mudarmos o nosso pensamento em relação ao próximo, de julgarmos menos? Conhecendo a verdade que é Cristo, a verdade que nos liberta. Jesus é o exemplo mais puro de misericórdia. Ao conhecermos sobre a peregrinação de Jesus aqui na Terra, veremos vários exemplos dele curando as pessoas, as libertando dos seus pecados e não as julgando e as abandonando. Fabiola, eu tenho tanta dificuldade de não julgar as pessoas, já está no automático. Quando nós conhecemos a verdade, que é Jesus Cristo, e aprendemos com os seus ensinamentos deixados por meio dos evangelhos, praticar o errado nos envergonha, nos constrange, porque Jesus Cristo transborda compaixão, compreensão, graça, amor, misericórdia, esperança, luz e cura. Quando conhecemos Ele, nós somos mudados, pois Ele é a fonte da vida, a palavra que se fez carne e amor tenda entre nós.
Jesus não veio para nos julgar, mas para que sejamos salvos. Um exemplo é a mulher pega no adultério. Jesus não a condenou, mesmo tendo motivos e poder para isso. Ele escolheu fazer diferente. Outro exemplo de graça imerecida e da misericórdia de Jesus para conosco foi no dia da sua crucificação. Ele salvar um dos criminosos que estava sendo crucificado ao seu lado. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: "Tu não és o Messias, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também." Mas o outro o repreendia: "Você não teme a Deus, nem mesmo sofrendo condenação? Quanto a nós é justo, pois estamos pagando por nossos atos." Mas ele não fez nada de mal. E disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus o respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." A vivência cristã tem dois aspectos inseparáveis: permanecer em Jesus e comprometer-se amorosamente com os irmãos. É preciso sintonizar a mente e o coração com Jesus, de maneira que os frutos dessa união possam aparecer. E o mais importante deles é o amor entre os membros da comunidade. Se você se recusa a ser misericordioso com os outros, como é que Deus será com você? E olha que nós precisamos da misericórdia de Deus o tempo todo, porque nós erramos muito. Jesus derramou seu sangue na cruz por nós, mesmo quando nós não merecíamos. E ele ressuscitou do túmulo e ofereceu arrependimento e salvação a todos que se virassem a ele. Mas a Bíblia também diz que nós não podemos pedir a ele para nos perdoar enquanto estivermos nos recusando a perdoar o outro. E eu sei que muitas vezes é muito difícil passar uma borracha em certas situações e pedir perdão, mesmo estando certo. Mas aí é onde a graça entra. Ele nos dá, nos oferece a graça e nos ajuda a dar isso ao próximo, mesmo quando eles não merecem. Todos nós merecemos julgamento, e é isso que o Espírito de Deus nos dá quando nós não nos arrependemos e acreditamos em seu Filho Jesus. Quanto mais eu aproximo de Deus e conheço da sua palavra, conheço a Jesus Cristo, mais difícil para mim se torna julgar as pessoas, a não ser empática com elas, a não as ajudar, servir cada vez mais, a não perdoar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo me constrange até o ponto de eu vencer o meu orgulho e pedir perdão, para que a paz volte ao meu coração. Eu tenho aprendido mais a ser empática, principalmente com os meus pais. Antigamente, para mim, era muito mais fácil brigar, guardar angústia no meu coração, frente à falta de compreensão deles, em simples coisas, sabe? Hoje eu não consigo seguir sem resolver, pedir desculpa e me colocar no lugar deles. No primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo e devido. Mais adiante, ainda no primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 9, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O seu sofrimento não é único. Muitas pessoas estão sofrendo o mesmo que você. Outras, às vezes, estão passando por um sofrimento maior. Nossa, Fabiola, você está sendo insensível à minha dor. Eu não estou. Eu só estou deixando claro isso porque quando nós entendemos que todo mundo está enfrentando sofrimentos e dificuldades, assim como nós nos tornamos mais empáticos e começamos a reclamar menos, pois entendemos que nós não somos únicos. Duas chavinhas que eu aprendi com Deus e que as praticando me trazem paz são: não esperem que as pessoas entendam o que elas não tiveram experiência,
E não espere que as pessoas ajam da mesma maneira que você. Se você não entender e trazer para o coração essas duas chavinhas, você viverá frustrado. A única pessoa que você poderá contar sem se frustrar é Deus. Os projetos de Deus para a nossa vida são de paz e não de sofrimento, para dar-nos um futuro e uma esperança. Quando nós o buscamos de todo o coração, Ele se deixará encontrar e mudará a nossa sorte. Não queira estragar os grandes planos de Deus em sua vida, não seguindo, fechando o ouvido para sua palavra. Os planos de Deus para a nossa vida são de paz, de nos dar um futuro e de esperança. Mas o que está te impedindo de viver isso? Ele não irá fazer até que você acorde e se posicione. Ame a palavra dele sem questionar e acredite no Filho dele, Jesus Cristo, que veio para te salvar. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus nos diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ainda em João capítulo 15, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e isso lhes será concedido. A glória de meu Pai se manifesta nisso, que vocês deem muitos frutos e se tornem meus discípulos. O amor de Deus pelos seus filhos não os prendem, os dão o livre-arbítrio. Por isso, Ele não os impede de praticar seus maus caminhos. Deus perdoa os nossos erros e esquece nossos pecados. Mas os que nele confiam e praticam os seus ensinamentos terão uma vida frutífera. A confirmação disso está na passagem de João que eu acabei de ler. Por isso, nessa caminhada com Deus, o que eu mais tenho aprendido é sobre a empatia e a necessidade de ser misericordioso com o outro. Nós não merecemos tudo que temos e mesmo assim Deus continua nos abençoando. Nós não somos bons o suficiente, mas mesmo assim Deus continua nos guiando e nos preparando no caminho. Nós muitas vezes não temos dinheiro suficiente, mas Deus continua nos dando recursos, enviando pessoas o tempo todo. Nós muitas vezes não somos gratos o suficiente, mas Deus continua nos provando até que aprendamos. Nós continuamos muitas vezes pecando, mas Ele não desiste de nós. E por que é tão difícil para nós sermos mais misericordiosos com o outro se Deus é o tempo todo conosco? Deus é demais, né? Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, Deus nos fala nosso papel. Repreendam os que não fazem nada, animem os desencorajados, ajudem os fracos e sejam pacientes para com todos. Tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ao invés, procurem sempre o bem uns dos outros e de todos. Ou seja, nós precisamos trazer essas 4 palavras-chave para o nosso coração. Repreender, animar, ajudar e ser paciente para com o próximo. Mas cuidado com essa repreensão. Repreender de acordo com o dicionário significa censurar, advertir ou corrigir alguém por uma ação considerada errada ou inadequada. Na Bíblia, a repreensão está relacionada à correção de comportamentos que vão contra os princípios e ensinamentos divinos. Repreender não é julgar, afastar ou denegrir as pessoas. Qual a maior e melhor maneira de repreendermos as pessoas de acordo com esse ensinamento de Deus? Sendo exemplo. Como assim, Fabíola? Se fazendo semelhante ao coração de Deus todos os dias, porque isso reflete nas pessoas. Pessoas mudam através do Deus que elas veem em você. Uma das armas mais poderosas que constrange as pessoas e as fazem mudar é vocês as perdoando, pedindo desculpa, mesmo estando certos, e deixando o Espírito Santo falar mais alto neles, constranger, mudar eles.
Nós constrangimos as pessoas quando pagamos o mal com o bem. Quanto mais nós procuramos estar bem com as pessoas é pouco. Precisamos disso, da paz que excede todo entendimento. A Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, nos diz: tomem cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Ao invés, procurem sempre o bem uns dos outros e de todos. Isso é questão de sobrevivência, gente. Eu não sei como tem pessoas que conseguem viver depositando a todo momento lixo emocional dentro de si. Se você está passando por alguma insatisfação em sua casa, com alguém que você ama, com o marido, esposa, com seus filhos, com amigos, onde você está cansado, cansada de tentar fazê-los mudar, e na maioria das vezes tudo está terminando em brigas e você já está desistindo de lutar por essa pessoa, o que você não tem controle para mudar, só Deus é capaz de mudar. Nosso papel é orar, entregar, confiar e esperar. A melhor coisa que você pode fazer por alguém que está passando por algo, que é ignorante em alguma área, alguém cabeça dura, sabe? É orar por ele. Porque Deus é um Deus de restauração. Não existe nada para ele impossível de mudar e melhorar. Muitas pessoas são ajudadas, milagres acontecem em resposta de orações de muitos. Interceder pelas pessoas é o melhor presente que você poderia oferecer para eles, porque através da oração, milagres, restauração, ajudas, pessoas são enviadas, doações, curas acontecem. Não desista de orar por eles, não desista deles, ore até que algo aconteça. Um problema que eu vejo também é que, infelizmente, muitas religiões nos ensinam a sermos intolerantes. A religião coloca a lei e a norma acima do perdão. E não é isso que Jesus nos ensina. Nós não temos o poder de julgar e condenar ninguém. Deus estende a mão, ele é inclusivo e ele odeia quem planta discórdia, quem julga o próximo. Porque só ele tem essa autoridade. E mesmo no poder dela, ele transborda misericórdia sobre nós. E se você é o injustiçado, o julgado e não o julgador, neste domingo passado eu ouvi do padre uma palavra muito bonita e que se encaixa perfeitamente nessa situação. Deus sempre verá em nós potencial. Pode ser que você seja uma pessoa que viveu errado durante toda a vida, pecou bastante. Deus não se importa com o seu passado. Se você se virar hoje para Ele, Ele ainda assim verá potencial em você. O exemplo bíblico é o apóstolo Paulo, que matava cristãos e depois do encontro com Deus, depois de abrir o seu coração para Deus, virou um dos maiores cristãos. Espalhou o Evangelho, a palavra de Deus, e fez com que nós tivéssemos conhecimento e acesso ao Evangelho nos dias de hoje. Se você tem um coração aberto para Deus, para viver o que Ele tem para sua vida, Deus fará resplandecer em você o seu potencial, que refletirá nas pessoas. Não escute quem te põe para baixo, mas sim sobre Jesus, que é a verdade, e que sempre te estenderá a mão, mesmo que todos te virem as costas. Jesus nos diz em João capítulo 15, versículo 18, que se o mundo nos odeia, saibamos que primeiro odiou a Ele. Nós não somos do mundo, pois o fato dele ter nos escolhido nos separou do mundo, por isso é que o mundo nos odeia. Para finalizarmos, Jesus nos dá um recado em João capítulo 15, versículo 9. Da forma que meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Estou falando essas coisas a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Ninguém tem amor maior do que alguém que dá a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos,
se fizerem o que estou mandando. Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Eu chamei vocês de amigo, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi e orientei vocês, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes dará. É isso que eu ordeno a vocês: amem-se uns aos outros. O temor a Deus é a chave para não nos afastarmos dele, e isso inclui viver em paz com o próximo, respeitar o que para Deus é importante. Se você realmente ama a Deus, você segue os seus preceitos sem questionar, mas por amor e respeito a Ele. As nossas ações de graças para com os outros é uma maneira de glorificar o nome de Deus. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado, decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas pela palavra de Deus. Você sabia da importância desse tema de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.